agora sofre e tem problemas. Por quê? Porque alguém teve uma visão errada. Porque alguém não abriu e não abraçou a visão divina. Então a visão correta é a visão de Deus. Deixa eu dar outro exemplo. A Bíblia diz que certa vez, Eliseu, ele viveu num tempo e Deus usava Eliseu assim de uma forma poderosa. E Eliseu avisava para o rei de Israel, quando ele ia para as batalhas, que o rei inimigo estava fazendo uma emboscada em tal lugar. Ele falava: olha, não passa por lá não, porque o rei, seu inimigo, está lá. E o rei do outro lado achava que tinha espião no exército dele, porque ele falava: eu faço uma emboscada para o rei de Israel, ele não cai, faço outra coisa, não, tudo dá errado. Aí um soldado do rei falou: não, rei, não tem espião aqui, o problema é que tem um profeta do outro lado, um tal de Eliseu. Ele fala o que o senhor pensa no seu quarto de dormir, ele revela para o rei lá. Aí o rei, o outro falou: não, então nós precisamos matar esse homem, vamos pegar esse homem. Rumou todo o exército dele, falou: onde ele mora? Mora em tal cidade. Cercou a cidade. De manhã, o ajudante de Eliseu sai e vê a cidade cercada pelo exército do rei inimigo. E aí ele começa a tremer, começa a passar mal e começa a ficar angustiado, porque ele estava vendo aquele exército inimigo. Aí sai Eliseu e vai lá e fala: Eliseu, profeta, olha o que está acontecendo. Olha, Eliseu olhou e falou: mas está tudo bem. Ele falou: não está bem não. O senhor não está vendo esse exército inimigo? Ele falou: sim, mas você também não está vendo o exército de Deus por trás disso? Ele falou: não. Aí o que Eliseu fez? Orou. Orou para quê? Para que Deus abrisse os olhos do servo dele. E Deus abriu. E a hora que o servo olhou novamente, ele viu o exército inimigo e viu um mais poderoso ainda em volta deles. E aí ele descansou. Então, ou seja, Eliseu tinha visão de Deus. Ele conseguia ver aquilo que Deus vê. E o exército de Deus estava ali acampado em volta, porque isso é bíblico. O exército do Senhor acampa em volta daqueles que Ele ama. Eliseu era um homem de Deus e o exército de Deus estava acampado. Mas o servo dele era cego, não tinha visão de Deus. O que ele via? Só via o exército inimigo. E aí Eliseu ora e fala: Deus, abre os olhos desse coitado. Esse coitado é por minha conta. Não está escrito isso na Bíblia não. Abre os olhos dele. Ele abriu e aí ele passou a ver e aí descansou. Sabe, tem determinadas coisas que acontecem na sua vida que por falta de visão. Você às vezes está angustiado por falta de visão. Você às vezes está complicado a sua vida por falta de visão. Porque às vezes não está vendo as coisas como elas são. Eu quando vejo dois cristãos, tem um grupo de política aí que tem muita gente dessa igreja que participa, eu estou lá no meio. Eu participava até um dia que alguém brigou comigo lá, e aí agora eu só leio. Não falo mais nada não. Mas eu fico vendo assim, quando tem lá dois crentes, pior, daqui, a nossa igreja, discutindo por conta de política e ideologia humana. Eu falo: que falta de visão é essa? Ele está conseguindo ver a ideologia esquerdista, o outro está conseguindo ver a ideologia direitista, se é que existe isso, e os dois começam a brigar. Eu falo: mas eles estão brigando para ver qual que é pior, o menos pior, porque tudo é do inferno. Nem a ideologia de direita e nem da esquerda é de Deus. Não existe isso de Deus, isso é mundo. Então quando eu vejo dois crentes brigando, eu falo assim: mas que falta de visão é essa que está faltando? Nós temos a visão correta, nós temos a ideologia certa, nós vivemos a vida de Deus, nós somos eternos, vamos viver a eternidade juntos. Eu imagino dois crentes lá, um com a bandeirinha do PT lá no céu e outro com a bandeirinha do PSL do outro lado. E eu falo: como que eles vão viver lá no céu? Será que eles não sabem que lá não tem isso? Mas estão brigando aqui. O que é isso? Falta de visão. Perdeu a visão. Perdeu a visão. Às vezes vê esse problema dentro de um casamento, às vezes vê o problema lá dentro da empresa, às vezes vê um problema com os filhos, e aí eu vejo assim: está faltando visão. Eu vou te falar quais são as consequências da falta de visão. Até anotei algumas coisas aqui. Eu vou falar os problemas que a falta de visão produz. Se porventura tiver algum desses problemas na sua vida, pode ser que seja falta de visão. Primeira coisa, quem falta visão perde o rumo. Sabe aquele negócio assim, você ia bem, de repente, chutou o balde.
enfiou o pé na jaca. Por quê? Perdeu a visão. Ia bem, mas agora não tem visão, ele não consegue enxergar, e agora? Está confuso, não tem mais rumo. Sente-se perdido. Quem não tem visão, sente-se perdido. Você não sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo. Uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra, e a hora você não faz nada, porque você não sabe o que fazer, está perdido. Por quê? Não consegue ver. Fica confuso. É alguém que você conversa com a pessoa, sempre conversou, sempre tem muito claras as coisas. Perdeu a visão, agora tudo é confuso. Tudo é relativo. Não sei, será que é? Pode ser. Mas e aí? Imagina. Não sei, fica confuso. Não é claro. Não é assertivo mais. Por quê? Não está vendo nada, está confuso, está tudo escuro. Está igual a minha esposa. Acha bonito se tiver escuro. Então, quer dizer, deve ser feio pra caramba. Falta de visão deixa você letárgico. Você lento. Você não consegue fazer as coisas rápido, porque você não enxerga. Existem alguns exercícios que os cientistas dizem para fazer. Assim, você acordar, fica com o olho fechado, tenta andar em casa e tudo, porque isso vai despertar outros sentidos na sua vida. E aí, tenta fazer isso, você vê. Você faz as coisas tudo em câmera lenta. Por quê? Porque você não enxerga, você não está vendo, você não sabe, eu vou pôr o pé aonde? Eu estou pondo o pé aonde? Será que isso é perigoso? Não é? Então, a pessoa fica letárgica. Ela é lenta para fazer as coisas, lenta para tomar uma decisão, lenta para produzir algo. Por quê? Porque está cego, está sem visão. Pergunta para o seu irmão, você faz parte disso até agora? Sabe quem falta visão? Você já viu aquilo que acontece na sua vida e você normalmente usa aquela frase assim, já vi esse filme? Pois, mas está repetindo a mesma coisa. Você já viu quem está perdido na floresta, ele normalmente anda em círculo? Porque não tem uma visão clara, ele não sabe para onde ele tem que ir. Ele volta e fala, não, mas eu já passei por aqui, eu já vi esse filme. Então tem coisas que estão acontecendo na sua vida, de tempos em tempos acontece. Isso significa que de tempos em tempos você perdeu a visão. E você está dando voltas. Isso a gente chama de ciclo vicioso. Você fala, nossa, mas sempre eu começo bem, depois termina desse jeito, depois eu tomo uma decisão, aí recomeço, depois termina desse jeito, já vi esse filme. Isso é falta de visão. Está repetindo a minha vida? Porque Deus não tem coisas repetidas para você. A Bíblia fala que Deus faz essas coisas novas todos os dias. Mas a minha vida não está nova. É porque está sem visão. Recupera a visão, que aí a coisa vai se tornar nova. Sabe, quem perdeu a visão, ele entra por caminhos errados, pensando que é certo. Mas ele só descobre isso depois. Ele ia bem, aqui no caminho, agora vai para outro. E aí ele pega esse outro caminho pensando que é o caminho certo, mas depois quebra a cara. Por quê? Está cego, não tem visão, ele não consegue enxergar isso. Eu me lembro quando eu ainda morava lá em Goiânia não é uma cidade de morros, né? Tem um só na cidade, tal do Morro do Além. E lá tem um cemitério. E eu ia para lá para orar. E nessa época, eles tinham feito lá um loteamento, e eu ficava lá em cima. Tinha uma caixa d'água lá, eu sentava em cima da caixa d'água e ficava orando, porque lá você via toda a cidade. E eu ficava orando pela cidade, buscando a Deus ali, eu ia para lá, ou à noite ou de madrugada. E aí eu ficava vendo os carros vindo, lá no início do morro, lá embaixo, e tinha ruas que não tinha saída. E eu lá em cima estava vendo. Eu vi o carro entrando, falei, esse carro vai dar uma volta e vai ter que voltar ali, porque não tem saída dessa rua. Lá de cima eu olhava isso. Por quê? Ele não tinha visão do todo. Eu estava tendo visão do todo, mas ele não. Então ele entrava no caminho pensando que ele ia cortar o morro, não. Ele ia dar uma volta tremenda e depois ia ter que voltar para o mesmo lugar, no início, para recomeçar e procurar outro caminho. Agora eu lá em cima, se eu tivesse condições de falar com ele, para não entra nesse caminho, porque eu estava tendo uma visão completa. Ele não. Então quem perde a visão entra por caminhos errados. Dá uma volta grande. Normalmente perde muita coisa nessas voltas. E normalmente o que acontece? Ele para. Depois de tentar muita coisa, ele para. Fala, sabe uma coisa, eu vou fazer mais nada. Porque não vê sentido em nada. Aí ele para. Por quê? Falta visão. Sabe quem falta visão? Ele limita a sua própria vida. Ele é limitado. Ele não pode fazer tudo. Ele sempre está dependendo de alguém para ajudá-lo. Porque a falta da visão limita. Sabe, irmãos, quem perde a visão, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, ele deixa de ver as obras do diabo. Ele pensa que a obra do diabo
ou é uma coisa natural, ou é até uma obra divina. Quem perde a visão, ele fica uma pessoa angustiada. É igual o discípulo lá de Eliseu. Estava angustiado, porque ele não tinha visão do todo. Ele estava vendo só os inimigos. Mas Eliseu, que tinha visão de Deus, estava vendo o exército de Deus, também estava tranquilo. Tranquilo, não tinha problema algum. Pergunta para o seu irmão, você ficou bem na foto ou ficou com problema? Sabe, irmãos, todo propósito divino, ouça bem isso. Quando você se converte, a cegueira do diabo acaba. Entrou Jesus, a luz. Só que dentro dessa nova vida, chega uma hora que Deus para conversar com você e abrir os seus olhos para alguma coisa além daquilo que você está vivendo, que nós chamamos de propósito divino. Todo propósito divino começa com uma visão. Você pode pegar todos os exemplos da Bíblia. Todos que Deus chamou, todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, Deus coloca uma visão dele antes. Antes dele começar o propósito. Então veja, quando Deus chamou Abraão, Abraão estava vivendo em Ur dos Caldeus, vivendo na vida dele normal, crente. Mas crente que era meio misturado com o mundo, vivendo lá no mundo, estava lá. Deus aparece e dá uma nova visão para ele. Deus fala, olha, você não tem filho? Vai ter. Você vai ser uma posteridade de pessoas. Eu vou te abençoar, vou fazer isso e tudo, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Essa é uma nova visão de vida para Abraão. O que Abraão fez? Saiu, seguindo a visão que Deus deu. Então veja, a visão precede o propósito. A pessoa recebe a visão e aí começa um propósito divino na vida dele, em cima daquela visão. Olha o que acontece. Abraão foi para Canaã, mas um dia ficou confuso dentro de Canaã. A visão se turbou, o diabo trabalhou para tirar a visão. Eu quero te falar, todo o trabalho do diabo em cima da sua vida e da minha vida é para te tornar cego, para tirar a visão que Deus te deu. Aí o diabo conseguiu isso com Abraão, porque estava passando fome. Uma fome severa dentro de Canaã. O que Abraão fez? Foi lá para o Egito. Essa era a visão de Deus? Não. A visão de Deus era Canaã. O que ele foi? Foi lá no Egito. Foi lá, teve problema com a esposa, teve problema com o faraó, depois voltou, e a Bíblia diz que ele voltou para onde? Para onde estava. Ou seja, recuperou a visão e continuou o propósito da vida dele. Moisés, ele era crente, entendeu que Deus o chamou para libertar o povo, mas Deus não tinha dado uma visão para ele. Ele só sabia algo que era para fazer. O que ele fez? Foi tentar fazer sem visão. O que aconteceu? Matou um egípcio, teve que fugir e passou 40 anos no deserto. No final dos 40 anos, o que aconteceu? Deus aparece numa visão. E aí faz o que em Moisés? Ajusta. Você vai voltar lá. Mas eu corri de lá. Não, você vai voltar lá. Porque você tentou fazer na sua visão. Você não pegou a minha visão, agora eu estou te dando uma visão, volta lá. Moisés voltou e passou 40 anos libertando aquele povo, até levá-los à porta de Canaã. Agora ele tinha uma visão, mas antes ele não tinha uma visão. Ele tinha só uma vontade de fazer algo para Deus, ou fazer o propósito divino, cumprir, mas sem visão clara. O que aconteceu? Só deu o problema, mas na hora que ele recebeu a visão de Deus, ele concluiu o processo. Ele concluiu o propósito, terminou o que ele tinha que fazer, porque ele recebeu a visão. Deixa eu te dar outro exemplo. Paulo foi para Damasco para fazer o quê? Tinha uma visão do inferno, para destruir a igreja. Ele foi para lá para matar cristão, para prender, para destruir a igreja. Essa era a visão dele. Ele achava que essa visão era de Deus. O que aconteceu? No caminho, Jesus aparece. Jesus aparece e acaba com a visão antiga e estabelece uma nova visão em Paulo. Você sabe que Paulo, depois que ele viu Jesus, ele caiu por terra e levantou cego. Entrou em Damasco e Ananias veio da parte de Deus e deu-lhe uma nova visão. E nessa nova visão estava o propósito divino de Paulo. Paulo nunca abriu mão dessa visão. Paulo não foi alguém que desviou, Paulo não foi alguém que perdeu o propósito, porque ele nunca perdeu a visão.
A visão que Deus deu e cumpriu o propósito até o final. Pedro perdeu a visão em certos pontos. Paulo não, permaneceu na visão até o fim. Ele recebeu uma visão. Todo o propósito divino tem uma visão antes. E aí, agora ouça o que eu vou te falar agora, em nome de Jesus, que nós estamos vivendo momentos turbulentos. Existe uma cegueira nesse país, mas essa cegueira não pode vir para dentro da igreja. Em nome de Jesus não virá. Ouça bem o que eu vou te falar. Depois que Deus te dá uma visão, Ele nunca muda essa visão. Você entendeu isso? Pensa muito nisso que eu estou te falando. Porque tem muitas pessoas aí fora falando que Deus mudou a visão. Isso é um absurdo. Deus é imutável. Se Deus te deu um rumo, se Deus falou algo para você, se Ele colocou uma visão dentro de você, Ele jamais vai mudá-la. Porque se mudar, Deus está falando, houve algo errado antes. O que Deus faz é ampliar a sua visão a cada dia que passa. Quanto mais você entra nela, mais ampliada essa visão se torna. Mais abrangente ela se torna. Mas jamais Deus vai te dar alguma coisa contrário àquilo que Ele já te deu. E hoje eu estou vendo muita gente começando coisas contrárias àquilo que Ele recebeu antes. Estou vendo isso. Isso é um absurdo, porque Deus não muda a visão. Porque se Deus mudasse a visão, imagina o que seria de mim e de você. Hoje Deus te dá uma visão, amanhã dá outra, depois outra. E aí, como que fica a sua vida? Como que fica o que você está construindo, o que você está edificando? Você imagina se Deus mudasse a visão sobre casamento? Olha o que é que Deus falou sobre casamento para os discípulos. Estavam lá discutindo sobre separação, não sei mais o quê, e Jesus falou, não pode separar, isso é um absurdo, se separa, isso é adultério e tudo. E aí os discípulos, ué, mas tem algum problema então, Jesus? Porque Moisés deu carta de divórcio, deu direito a divorciar. Aí Jesus falou, sabe por que ele fez isso? Por conta da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o princípio. Qual foi a visão do princípio? Que não mudou. Deus fez um homem para uma mulher, ponto. Essa é a visão do princípio. Deus não mudou nada. O homem muda. Pessoas querem incluir coisas na visão de Deus, mas Jesus falou, não foi assim desde o princípio. Ou seja, Deus continua o mesmo. A segurança que eu e você temos que adorar a Deus é o que Ele era ontem, Ele é hoje e o será eternamente. Não tem mudança, não tem sombra de variação em Deus. Então, todo o propósito divino começa com uma visão. Sem visão não adianta você começar algo que você vai quebrar a cara. Você precisa da visão de Deus para aquilo. Seja para o seu casamento, seja para a sua família, seja para os seus negócios, seja para a igreja, seja em qualquer coisa. Se não tiver a visão de Deus, você vai quebrar a cara. Moisés quebrou a cara sim. Tentou fazer algo que Deus tinha para ele fazer, mas não com a visão de Deus. Pronto, deu zebra. Então, Deus não muda a visão. Fala para o seu irmão, Deus não muda a visão. Mas você precisa dela para ser exitoso. Não comece algo sem uma visão de Deus. Nada. Vou começar um negócio. Pergunta para Deus qual a visão dele sobre aquilo. Eu vou casar. Pergunta para Deus qual a visão do Senhor sobre esse casamento. Eu quero ter filho. Pergunta para o Senhor qual é a visão do Senhor para uma família. Vou liderar a célula. Qual é a visão de Deus para essa célula? A igreja. Qual é a visão do Senhor para a igreja? Tudo tem visão de Deus. Todas as vezes que nós vamos compartilhar qualquer coisa, qual é a oração? O Senhor dá revelação. O que é revelação? É trazer a visão de Deus. Como que é que Deus enxerga isso? Como Deus vê isso? É assim que tem que ser. Porque não importa se você é filho de Deus ou não. Sem a visão de Deus, vai dar com os burros na água. Fala para o seu irmão, você quer ser exitoso ou você quer quebrar a cara? Aí, aquele relógio ali não é uma visão divina. Não existe relógio nos céus, porque lá não tem tempo. Mas eu vou te falar uma coisa. O diabo vai passar todo o tempo, 24 horas, todos os dias, na sua cabeça, para nublar, para turvar a sua visão. O diabo vai investir para você perder a visão. E ele consegue isso com gente boa. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala, olha, Pedro
Pedro recebeu uma visão de Deus sobre os gentios? Recebeu. Ele estava orando no terraço da casa, e ele viu um lençol abaixando e subindo 3 vezes, e tinha toda sorte de animais imundos ali, e uma voz falava para ele: mata e come. Ele fala: eu não como, isso é animal impuro. E a voz falava: não considere impuro aquilo que Deus santificou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. No final, alguém aparece lá, em nome de Cornélio. Cornélio era ímpio, era gentil, não era judeu. Veio chamar Pedro para ir lá pregar o evangelho. Um judeu não entrava na casa de um gentil. Aí a hora que Pedro desceu e falaram para ele: olha, tem um rapaz aí da parte de Cornélio para você ir lá. Aí ele entendeu a visão. E aí ele entendeu e contou depois: Deus me mostrou que eu não posso considerar nenhum homem impuro, porque Deus o santificou em Cristo Jesus na obra do Calvário. E aí ele foi lá na casa de Cornélio, pregou o evangelho. Um Pentecoste aconteceu, o Pentecoste dos gentios foi lá na casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu, batizou no Espírito Santo todos que estavam dentro da casa. Pedro foi questionado sobre isso, ele teve que explicar a visão e tudo, e aí todo mundo aceitou. Pois anos depois, Pedro está lá, na igreja, lá numa das igrejas da Galácia, e está lá com Paulo e Barnabé, conversando com gentios, não sei mais o que, convertidos, e aí vem gente lá da igreja de Jerusalém. O que Pedro faz? Se afasta. Se afasta. Por quê? O pessoal de Jerusalém não considerava cristão gentil como cristão judeu. O que Paulo fez? Confrontou Pedro. Ô Pedro, o que é que está acontecendo? Você é judeu e não vive como judeu, e você quer que um ímpio vive como judeu, coisa que nem você vive. Isso é hipocrisia, Pedro. Pedro, você não teve a visão lá, e Deus falou que você não poderia considerar imundo um ímpio, um gentil convertido? Por que você está fazendo isso? Pedro desviou, a visão se turbou. Paulo teve que balançar ele e falou: acorda, rapaz, você está fazendo besteira, você está perdendo a visão. Então, perder a visão, qualquer um perde. Se o apóstolo Pedro está perdendo visão, imagina eu e você. Porque o apóstolo Pedro foi lá no Monte da Transfiguração, andou sobre as águas, viu os pães tremendo, viu Lázaro sendo ressuscitado, viu Jesus subir, ser glorificado, e ainda assim estava perdendo a visão. Porque o diabo em cima, 24 horas. Irmãos, trazendo novidades que não são novidades, porque a novidade que existe hoje no universo inteiro é a obra do Calvário. Essa é a novidade. Paulo disse isso. Um mistério que estava oculto se revelou. Essa é a novidade. É a novidade que move o cosmos. Então, qualquer outra novidade fora dessa tem problemas. Então, eu e você não podemos perder a visão. Mas o diabo vai trabalhar nisso. Porque se perder a visão, vai acontecer essas coisas que eu falei aqui agora há pouco. O diabo sabe, não tem como ele te parar, a não ser turvar a sua visão. A hora que ele turva a sua visão, a hora que ele embaça a sua visão, pronto, você vai parar. Você vai perder o rumo, você vai parar de frutificar, a alegria vai embora, uma angústia toma, e aí uma confusão se estabelece. Por falta de quê? Da visão. Paulo nunca parou, porque nunca perdeu a visão. Aí eu te pergunto, mas tem muitas visões, muitas igrejas com visões. Qual é a visão correta? Nós precisamos saber disso. Eu precisava mostrar para você que não podemos perder a visão. Não podemos abrir mão da visão. Porque se abrir mão da visão, acabou o nosso êxito. Não acabou a nossa salvação. Nós vamos ser salvos. Mas acabou o êxito, a alegria, os frutos que fazem parte de uma vida cristã saudável. Qual é a visão? Vamos ler aqui algo aqui na palavra de Deus que eu considero um bom texto para dar uma boa visão para mim e para você sobre o propósito divino. Está lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1. A partir do verso 4. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar,
porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me diz, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca o Senhor e me diz, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela de fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Até aí tá bom. Então veja, aqui é o chamamento de Jeremias. Aqui é quando Deus entrou na vida de Jeremias para fazer diferença. Veja que Jeremias já era um crente. Então eu e você somos chamados. Nós nos convertemos. Essa é a primeira experiência, mas tem uma segunda, que pode acontecer junto, mas pode acontecer depois, que é o chamado para o seu propósito divino. Jeremias já era crente, ele era judeu, ele já frequentava a igreja, ele lia já a palavra de Deus, ele orava, ele jejuava, ele estava ali junto com os rabinos, aprendendo e tudo. Mas um dia Deus entrou e trouxe uma visão para ele. Mudou sua vida agora, Jeremias. Mudou para quê? Então aqui tem várias coisas, eu quero falar pelo menos 5 rapidamente. Então a primeira é o seguinte, Deus entrou na vida de Jeremias e disse para ele o seguinte, eu estou entrando na sua vida para trazer você para mim. Não é eu estou entrando na sua vida para viver a sua vida. A primeira coisa que fica clara nessa visão, e vou te falar, qualquer visão que venha da parte de Deus começa assim. Você não recebe um poder divino, você não recebe uma visão de Deus, para Deus viver em função da sua vida, do seu propósito, dos seus sonhos. É o contrário, Deus aparece e te chama para a vida dele. Deus te inclui na vida dele. Deus agora torna você alguém como ele. Deus envolve você na vida dele, no propósito dele. Fala para o seu irmão, você entendeu isso? Eu vejo muitas pessoas pegando a graça de Deus e transformando ela em suprimento para os seus projetos pessoais particulares. Tem algo errado. A graça de Deus é a porta para você entrar no propósito divino. Deus não tem nada a ver com esse mundo. Nada. Paulo disse isso. O mundo está crucificado para mim, eu para o mundo. Não existe mais mundo para mim. Eu agora vivo a graça de Deus. Eu agora vivo o mundo de Deus. Eu agora vivo a eternidade. Então a primeira coisa, a visão de Deus te inclui na vida dele. Todo mundo que tem uma visão divina, ele rasga seus projetos, seus sonhos pessoais e fala, eis-me aqui, Senhor. Quero fazer parte do teu sonho, do teu projeto, da tua vida. Essa é uma visão divina. Qualquer coisa fora disso, é qualquer coisa, menos a visão divina. Você pode dar o nome que você quiser, mas não chame isso de visão divina, porque a visão divina começa trazendo você para a vida de Deus. Segunda coisa, esse texto diz, quando Deus chamou Jeremias, ele falou, mas Senhor, eu sou uma criança, eu não sou qualificado. A visão de Deus sempre está focada nas qualificações de Deus, e não na minha ou na sua. Não são as nossas qualificações que eu vou precisar para cumprir a visão divina. Então, as minhas qualificações naturais, as suas, Deus não depende delas para que a visão se cumpra, porque se dependesse dela, não teria visão nenhuma que iria se cumprir. Porque se você já viveu, pelo menos até os 20 anos, você já descobriu que você não consegue fazer nem aquilo que você deseja. Você já tentou. Quantos jovens eu já conversei que eles se masturbam, tentam não se masturbar e não conseguem. Mas eles querem ser santos, mas vivem masturbando. Por quê? Estão tentando a força do braço. Literalmente. Então veja bem. Não existe essa questão de uma visão depender das suas qualificações. Acontece que as qualificações que eu vou precisar para a visão, elas são aquelas adquiridas na obra do Calvário.
Aquilo que Deus produziu na sua vida e na minha é que vai precisar para a visão acontecer, ou seja, no poder de Deus e não no poder natural. Você não pode fazer um curso na universidade ou de liderança e falar, agora eu posso liderar uma célula. Não! Qualquer pessoa que for liderar uma célula, na força do braço, na sua qualificação, na sua liderança pessoal, essa célula não vai funcionar. Pode funcionar até para o homem, mas ela não vai produzir eternidade na vida das pessoas. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, nós tínhamos uma líder de célula que ela era assim, semi-analfabeta. Ela tinha dificuldade em ler, mas ela conseguia se expressar bem, graças a Deus. E ela se tornou líder de célula. E um dia, lá numa reunião de célula, apareceu um pastor. E esse pastor passou a frequentar a célula. Um dia ele veio falar comigo, falou, que absurdo, você é o pastor dessa igreja? Eu falei, sou. Você colocou uma líder de célula semi-analfabeta para liderar pessoas? Eu falei, olha, eu nem sabia que ela não tem essa qualificação. Mas e daí? Qual o problema? Porque ela está lá ministrando da parte de Deus. Eu falei, não, olha o absurdo que aconteceu. Abri a Bíblia, e ela estava procurando o livro de Gálatas, e ela não achava o livro de Gálatas. Aí eu vendo a dificuldade, ela falou, me dá a Bíblia aí. Abri e falei, está aí, ó, pode ler. Ela leu com muita dificuldade o versículo lá em Gálatas. E aí, como você tem coragem de pôr uma líder lá assim? Tinha que ter um mínimo de instrução natural. Eu falei, você é formado? Ele falou, sou. Você formou no nível superior? Sim. Você fez seminário de teologia? Também. Eu falei, por que é que você está frequentando a célula? Não, porque eu fiz umas besteiras na vida, não sei mais o quê, e saí da frente da igreja. Eu falei, pois é, o seu conhecimento levou você a nada. Ela está liderando você. Ela tem da parte de Deus para te liderar. Eu falei, quando ela ora por você, o que você sente? Eu sinto uma coisa diferente. Pois é, a sua qualificação não produz essa coisa diferente, mas a semi-analfabeta ali, em nome de Deus, produz. Eu falei, quem é que te recebeu na casa dela com amor e que igreja nenhuma te recebeu? Foi ela. Eu falei, pois é, como que você agora está contra isso? Ela não tem qualificação pessoal, mas ela tem o Espírito Santo de Deus fluindo. E é assim que se faz a obra de Deus, no poder de Deus. Aí ele falou, você está certo, foi embora. Então veja, não é na qualificação natural, é no poder do Espírito. Quem é que convence alguém? É o Espírito Santo. Quem é que converte alguém? É o Espírito Santo. Quem é que cura alguém? É o Espírito Santo. Quem é que traz a revelação da visão de Deus? É o Espírito Santo. Ah, pastor, você é contra a qualificação natural? Eu não sou contra nada. Só estou falando que não se faz a obra de Deus em cima dela. É o que Deus falou aqui para Jeremias. Não passe de uma criança. Não fale isso, porque você vai fazer em cima do meu poder. Foi isso que Deus falou aqui para Jeremias. Deus está aqui mostrando uma visão de Deus. Outro dia, eu conversando com um pastor, ele falou para mim, olha, eu a partir de agora, todos os meus líderes serão universitários. Eu falei, mas que maluquice é essa? Ele falou, não, é muito melhor. Eu falei, como melhor? Nessa tacada e nessa decisão que você tomou, você excluiu toda a igreja primitiva. A igreja que ganhou e venceu o Império Romano. Se você fosse o pastor da época, eu não sei o que ia acontecer. Porque lá na igreja primitiva só tinha escravos. 90% de escravos. Mais de 90%. Paulo falou isso. Falou assim, vocês já viram que no nosso meio não tem pessoas instruídas, escolarizadas, eruditos? Mas que Deus pegou as coisas loucas do mundo para fazer a glória dele maior ainda? Então veja, uma visão de Deus jamais é calcada, é fundamentada na qualificação natural. Terceiro, Deus falando aqui com Jeremias, porque Jeremias falou, não passe de uma criança, eu não sei falar. Deus veio e tocou na boca de Jeremias, falou, agora você vai saber falar. Sabe, a visão de Deus, ela vai te levar a se tornar um
com o divino. Toda visão de Deus, ela tem uma parte mística. Que é, no nosso caso, quando o Espírito Santo desce sobre a sua vida, você agora se tornou divino, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você agora não é mais um ser natural. Você agora é uma nova criatura gerada segundo o poder de Deus. Então você e o Senhor agora se tornou um só ser. Toda visão divina que separa Deus de você tem algum problema, porque a visão de Deus torna você um com Deus. Esses dias, ouvindo uma palavra de um pastor, ele falou o seguinte: você quer ser como Jesus? Você não é como Jesus. Você anda sobre as águas, você ressuscita morto, você multiplica pães, então você não é Jesus. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos trabalhando para viver como Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos um só com Ele. E esse cara está pregando para não ser um. Como que é isso? Então essa não é uma visão de Deus, é uma visão completamente natural. No meio da pregação ele usou Freud como exemplo de alguma coisa que devia ser seguida. Eu falei, eu só fui até o final porque me pediram para ouvir toda a palavra, eu ouvi. Senão parava aí. Quem foi Freud para dar direção para a minha vida? Eu não tenho nada contra Freud, mas acontece o seguinte, eu tenho tudo com o Espírito Santo de Deus. Pastor, esse conhecimento eu não posso usar. Não sei o que você pode usar, mas estou falando, não abra mão de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque agora você se tornou um com o Senhor. Fala para o seu irmão, você é um com o Senhor. Toda visão de Deus te torna um com o Senhor. Deus fez isso com Jeremias. Ele falou, olha, eu não sei falar, eu sou uma criança. Agora você sabe que eu estou colocando meu Espírito em você. E aí, nessa visão aqui também, quarta coisa. Vocês me dão um pouquinho mais de tempo hoje, porque tem a ceia. E aí Deus fala para Jeremias, vou te passar agora um propósito. Eu estou te levantando. Para você fazer diferença nas nações. Para você, em meu nome, construir ou destruir. Para em meu nome você edificar. Então toda visão de Deus tem um propósito específico para mim e para você. Não existe propósito divino, não existe visão de Deus que te assegura um canto aí nessa cadeira vitalício que você nunca saia daí. Qualquer visão que te coloca aí sentado só para ouvir, não é uma visão divina. Porque a visão divina te coloca um propósito divino. Ele te dá algo para você conquistar. Porque você, em nome de Deus, vai fazer aquilo. E por que Deus coloca isso? Porque enquanto você está conquistando esse propósito, Deus está transformando a sua vida. É a única forma de transformar a sua vida. É você dentro do propósito divino. E por fim, Deus pergunta para Jeremias. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês? Tu, Jeremias. Ou seja, tudo isso que eu estou te falando aqui, tem que ser algo claro para você. Porque Deus ensinou tudo isso para Jeremias, falou, o que você vê? O que é que você está enxergando, Jeremias? Deus fala e depois pergunta. Eu me lembro que no início do meu casamento, e isso foi um problema entre eu e minha esposa. Porque eu descobri que a cabeça dela é completamente diferente da minha. E aí a gente conversava, eu pensava que eu tinha entendido algo, e ela pensava que eu tinha entendido outra coisa, e depois, mas nós não tínhamos conversado, você não falou o que ia fazer? Não, eu entendi que você tinha falado isso. Não, mas... Aí depois de um tempo que a gente estava vivendo assim, eu falei, vou resolver esse problema. Quando eu falava assim, o que você entendeu? Nossa, você não sabe a guerra que virava quando eu fazia essa pergunta. O que você entendeu? Porque minha esposa pensava, você está falando que eu não consigo entender as coisas? Eu falei, não. Eu só quero saber se eu soube explicar direito o que eu estava falando. Porque de repente eu falei de um jeito, você entendeu de outra forma, eu vou mudar meu jeito de falar. Mas isso levou, acho que, 35 anos para...
Mas aí o que acontece? Deus fez isso com Jeremias. O que você está vendo, Jeremias? Eu te falei um monte de coisa, mas o que você está enxergando? Fala aí. Aí Jeremias fala o que para Deus? Eu estou vendo, está escrito aí, uma vara de amendoeira. O que é uma vara de amendoeira? Porque o que Deus fala em seguida? Viste bem. Você viu certo. A visão está correta. Agora você está preparado para começar a obra. Porque você agora está com a visão correta. Mas o que é vara de amendoeira? Nós precisamos entender isso. Porque Deus diz que ver a vara de amendoeira é o correto. É a visão correta. Significa que Jeremias entendeu o que é ver a maneira de Deus. Então, a primeira coisa dessa vara de amendoeira. A amendoeira, lá pelos lados lá de Israel, lá de Canaã, é a primeira árvore que aparece, que floresce na primavera. Então, tem um inverno, você sabe, o inverno, depois primavera. O inverno, irmãos, aponta para a vida sem Deus. Aqui nesse texto. O inverno aponta para a cegueira, onde você vê tudo ruim, tudo acinzentado, você não vê flor nenhuma, você não vê alegria nenhuma, você não vê fruto algum. Isso é inverno. Primavera é o oposto. Primavera é quando Deus entrou, quando Deus trouxe cor, quando Deus trouxe flor, quando Deus trouxe beleza, trouxe sentido, trouxe fruto para você. A primavera. Começou um novo tempo. Então, a amendoeira, ainda no final do inverno, ela já começava a brotar. Então, a amendoeira era chamada lá naquela região de a árvore acordada. Ou seja, era a árvore que enxergava. Enxergava o quê? O novo tempo. Enxergava o quê? A primavera, antes das outras árvores. Então, o que Deus está falando aqui, e o que Deus mostrou, que Jeremias viu eu vi a vara de amendoeira. Ou seja, começou um novo tempo na minha vida. Eu acordei, eu recebi uma nova visão, a coisa veio. Não é mais inverno, agora é primavera. E a vida com Deus sempre é primavera. Pastor do céu, estou passando o inverno. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então não tem vida de inverno na minha vida e na sua. Tem só primavera. Eu posso não estar enxergando, mas aquilo ali vai correr para o meu bem. É o que a palavra de Deus diz. Então o que seja? Jeremias falou para Deus, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Então o que Jeremias fez? Eu assumi a visão. Eu assumi um novo tempo. Um tempo de primavera. Ninguém está vendo isso, porque a primavera nem chegou ainda, mas a amendoeira já está brotando. Ele já viu por fé, ele está vendo, ele está vivendo, ele despertou. Deus falou, é isso aí, rapaz. A vida comigo é assim, é novo tempo, é tempo de conquista. Não, mas está todo mundo morrendo, mas você vai conquistar. Não tem ninguém colhendo, mas você vai colher. Não tem ninguém plantando, pode plantar que você vai colher 100 por 1. Está todo mundo brigando, mas a sua família não vai ter briga. Não, os filhos estão desencaminhando, não os seus. Isso é primavera. Jeremias entendeu isso. Deus falou, você viu bem, você é um homem de fé. Você está vendo o que ninguém está vendo. Você está percebendo aquilo que ainda nem aconteceu, mas você já está percebendo e vivendo. Mas a vara de amendoeira, esse é o primeiro sentido. Aponta para outra coisa também. Os irmãos sabem, alguns dias atrás, aqui, domingos atrás, eu ministrei sobre isso. Na época que Deus escolheu Arão como sumo sacerdote, os irmãos da tribo de Levi ficaram contrariados. E falaram para Moisés, por que é o seu irmão o sumo sacerdote? Por que nós não podemos ser sumo sacerdote também? Aí virou uma celeuma. Deus ouviu, e aí falou o quê? Cada um das tribos, pega uma vara de amendoeira seca. E é o seguinte, põe lá no altar. Vocês vão embora. Amanhã vocês voltem. A vara de amendoeira seca, que brotar, tiver folha, tiver flor, de uma noite para um dia, esse foi o que eu escolhi.
Todo mundo pegou uma vara, colocou o seu nome e colocou lá diante de Deus. No outro dia voltaram. A vara de amendoeira de Arão brotou. O que isso significa? Significa que a escolha é divina e é por pura graça. Então, quando Jeremias estava vendo a vara de amendoeira, ele estava olhando para a eleição divina mediante a graça, a fé. Não era mérito dele. Não é ele que chegou e falou: Senhor, eu sou voluntário aqui. Não. No reino de Deus não tem voluntário, o reino de Deus tem escolhidos. Então Deus falou: agora você está preparado. Porque você crê no que eu estou dizendo. Você está vivendo o que o povo ainda não está vivendo. Você aceitou e recebeu a visão certa e entendeu. Não tem a ver com você, é porque eu te escolhi. E você não vai viver no seu esforço próprio, você vai viver na graça divina. Você vai depender de mim, do meu favor. E você entendeu isso. Então sua visão está certa. Viste bem, Jeremias. Viste bem. A sua visão está correta. Desse jeito você vai cumprir o propósito divino. Mas aí Deus deu outra visão. A visão foi em duas partes. Falou para ele: o que você ainda está vendo? Ele falou: vejo uma panela, fogo virado com a boca para cá. Deus falou: pois é daí que vem o mal. Então veja, se por um lado, a visão divina vê tudo de Deus como realmente é, por outro lado, ele também vê as obras do diabo. O que é que Deus falou? Você viu bem, viste bem. Novamente Deus fala: viste bem, porque o mal vem do norte. Então, ou seja, Deus te mostra o que Ele é e mostra as obras do diabo também. Para quê? Para que você fique longe delas ou destrua elas. Você precisa estar firmado no Senhor. Você precisa estar firmado na graça de Deus. Você precisa entender que Deus te chamou. Não importa que o povo não esteja vivendo o tempo, mas o seu tempo já começou. Mas você também precisa entender que o diabo está aí trabalhando. E você precisa rejeitar as obras do diabo, rejeitar a confusão do inferno, rejeitar o diabo querer tirar a sua visão. Deus falou para ele: você viu bem a vara de amendoeira e viu bem a panela no fogo. Então é o seguinte: caminhe nesse caminho da vara da amendoeira e rejeite essa panela do fogo. Sabe, tome cuidado, irmãos. Quando Paulo chegou em Atenas, o que é que a Bíblia diz que ele viu? Ele ficou revoltado. Contra o quê? Contra as obras do diabo na cidade. Ele viu que o diabo estava enganando uma cidade inteira. Ele não viu só a graça de Deus, ele viu também que o diabo estava enganando. Eu me lembro um dia que eu estava ali, na porta, e veio uma irmã, e ela já tinha uns 3 domingos que não estava vindo no culto. Eu falei: nossa, estou com saudade de você. Aí o semblante já mudou. Aí ela falou para mim assim: pastor, você está falando isso que você está me cobrando, eu vim no culto? Eu falei: não, é porque eu estou com saudade de você. Ela falou: não, porque você sabe os motivos pelos quais eu não vim? Eu falei: não. Ela falou: o primeiro domingo foi, meu filho ficou doente. O outro filho ficou doente. E o outro filho ficou doente. Eu falei: bom, já que você está falando, então deixa eu dar uma palavra de Deus. Essa doença é do inferno. É justamente para parar de você deixar de ser alimentada. Isso é do inferno, você entendeu? Aí ela falou para mim: aí, pastor, tudo para você é espiritual. Será que você não entende que alguém pode ficar doente? As pessoas adoecem. Eu falei: será que você não entende que o diabo está lutando contra a sua vida para acabar com você e tirar a sua visão? Ele falou: eu preciso orar mais. Eu falei: tá bom. Aí passou. 2 semanas depois ela me procurou. Pastor, eu precisava conversar com você. Eu falei: o que foi? Eu quero te pedir perdão. Eu falei: por quê? Eu falei: não, porque eu fiquei pensando naquilo que você falou. Eu fiquei grilada, contrariada com você, mas o Espírito Santo ficou na minha cabeça. Eu não consegui esquecer do que você estava falando. E aí, no domingo passado, de novo, ficou doente. E eu fiquei pensando: eu vou no culto ou não?
Porque eu tinha falado para ela, ué, você está doente, traz para o culto, vamos orar. Quem é melhor do que trazer para o culto com alguém que está doente? Vamos orar para ficar curado. Aí ficou pensando, eu vou para o culto ou eu vou para o hospital? Ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou para o culto. A hora que ela falou, vou para o culto, o filho ficou curado. Ela falou, eu entendi. Era uma estratégia do inferno, me afastando da comunhão, me afastando de ouvir a palavra de Deus. Eu tinha 1000 motivos naturais para poder falar e todo mundo entendia. Mas você confrontou aquilo. Eu falei, é porque eu estava vendo a obra do diabo na sua vida. Eu estava vendo o ataque do inferno. Eu vi a seta, o dardo inflamado lançado. Eu vi e te falei. Jeremias recebeu uma visão de Deus, de ver o Senhor, mas também de ver quando o diabo está manifestando. E separar as duas coisas. Isso aqui é obra do inferno. Isso aqui é uma obra divina. Rejeite a obra do inferno e abrace a obra divina. Se você não tiver essa visão, você vai meter os pés pelas mãos, vai parar a sua vida, vai parar o seu casamento, vai parar o seu propósito, vai parar a sua vida cristã exitosa, porque você vai achar tudo natural, mas isso é uma obra do inferno. Jeremias, Deus falou, viste bem, você consegue agora me enxergar, como eu verdadeiramente sou, e como você vai fazer a obra, mas você também consegue ver a obra do diabo, então você está preparado, e você vai ser exitoso. O irmão sabe, Jeremias é um dos vencedores da palavra de Deus. É um referencial a ser seguido. Porque cumpriu o propósito divino. Porque tinha a visão divina. Silêncio. Agora, como que eu faço para não perder a visão divina? Porque eu tenho certeza que se você está aqui é porque um dia a visão veio. Senão você não estaria sentado aqui me ouvindo. Tem tantas outras coisas para fazer lá fora. Inclusive dormir. Tem um tempo gostoso para dormir. Mas por que é que você está aqui? Porque um dia veio. Mas será que essa visão está viva? Como deveria estar? Como que eu passo para não perder a visão? Deixa eu ler um versículo aqui para você. Eu devia ter dividido essa palavra em duas, para poder pregar com mais detalhe. Mas ainda bem que eu estou pregando para a gente ter o Espírito Santo, o resto Deus continua na sua vida. Deuteronômio, capítulo 34, verso 7. Olha o que a palavra de Deus diz. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhes escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés tentou fazer a obra de Deus sem uma visão correta. Deu com os burros na água. Depois teve a visão e entrou. E terminou o propósito. E morreu com 120 anos, sem ficar cego. 120 anos enxergando perfeitamente como uma criança. Por quê? Nunca perdeu a visão. Você sabe, na Bíblia, quando os olhos se escurecem, é porque você está perdendo a visão. Envelheceu. Moisés não envelheceu. O vigor estava ali, a visão clara. Mas por que ele não perdeu a visão em 40 anos de ministério? Porque segundo o versículo que nós lemos aqui, ele falava com Deus face a face todos os dias. Se você não quer perder a visão, é intimidade com o Senhor. Todos os dias. Buscar o Senhor. Fluir no Espírito Santo. Reavivar a sua aliança. Fica firme no Senhor. Se você está olhando Jesus todo dia, você jamais vai perder a visão. Se você começar a olhar para os lados, para outros, novidades, problemas, tribulações, dificuldades, aí você perde a visão. Mas se você olhar para o Senhor, jamais você vai perder a visão. Você vai terminar os seus dias aqui com a visão clara e o vigor vivo dentro de você.
Não perde o vigor e nem perde a visão, se você todo dia estiver olhando para o Senhor. Paulo diz que nós devemos caminhar essa carreira proposta, olhando firmemente para Jesus Cristo. Você olhando para Jesus, jamais perde a visão. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai perder a visão. Porque coisas outras para você ver, tem muitas por aí. Mas para você concluir o propósito, só tem uma única coisa para você ver: o Senhor. Eu quero orar agora por você. Quero pedir ao pessoal da ceia para vir já para pegar os elementos. Nós vamos cear e nós vamos encerrar. Mas eu quero orar por você. Presta atenção aqui. Deixa o pessoal que vai servir a ceia sair, ir lá, se organizar. E você olha aqui para mim. Quem tem uma visão clara, presta atenção nisso. No início, eu te falei dos sinais de quem perdeu a visão. Deixa eu te falar agora os sinais de quem tem uma visão clara. Porque nós lemos isso no texto aqui de Jeremias. Quem tem uma visão clara, ele sempre vai enxergar a graça de Deus. A Bíblia fala que quando Barnabé foi a Antioquia para ver o que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele chegou e viu a graça de Deus. E a Bíblia fala, por que ele viu a graça? Porque ele era um homem bom, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele era um homem com intimidade com o Senhor. Então quem? Pode começar a servir. Olha aqui para mim, que eu quero orar por você. Isso aqui é para a gente ganhar tempo. Então quem tem uma visão perfeita, a visão de Deus, ele sempre vê a graça de Deus. Mas ele também vê as obras do diabo. Ele vê quando o diabo está atacando a vida dele, quando está atacando o cônjuge dele, quando está atacando a célula que ele lidera, quando está atacando os filhos dele. Quem tem uma visão clara, ele vê a graça e vê também a ação do inferno. E que tem uma visão de Deus, ele é uma pessoa que anda em descanso. Que ele sabe, Deus o levantou e é Deus quem vai fazê-lo prosperar. Ele descansa. Ele luta contra a obra do diabo em paz. Por quê? Ele sabe que o poder do diabo já acabou. A equipe de louvor pode vir aqui à frente também. Então veja, se você está enxergando a graça de Deus, se você consegue ver quando o diabo está lançando setas, dardos inflamados, e você tem descanso, eu quero te falar, graças a Deus. Olha aqui para mim. Você tem uma visão correta, e ela está viva. Mas, se você está desanimado, angustiado, perdido, confuso, parando, largando, limitando, é porque perdeu a visão. O diabo nublou. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai tirar toda essa dificuldade hoje, agora, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor toca e canta, você se sente que está meio nublada a visão, ore ao Senhor agora. Fala, Senhor, renova a minha visão, abre os meus olhos, tira toda a cegueira do inferno. Ore. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai,
que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, antes da obra do Calvário, as pessoas tinham uma visão divina, mas ela não era tão clara. Mas a obra do Calvário estabeleceu a visão mais clara e límpida do reino de Deus em Jesus Cristo. Porque a obra do Calvário demonstra o amor de Deus por mim e por você. A obra do Calvário nos tornou justos. A obra do Calvário incluiu um propósito eterno na minha vida e na sua. A obra do Calvário trouxe o Espírito Santo, nos tornou divino. Carregamos o próprio Espírito de Deus. Eu resolvi ministrar isso hoje justamente quanto à ceia, porque o dia da ceia é o dia que você renova a sua visão. É o dia que você pega tudo, as tranqueiras do inferno, os dardos inflamados que lança, e você joga por terra em fé na obra do Calvário. Porque hoje eu e você estamos vivendo a nova aliança. E a nova aliança é a visão clara da parte de Deus para o ser humano. Vamos ficar de pé. Sabe, não olhe para nada que não seja Jesus. Essa é a única forma de você manter a visão viva dentro de você. Se você olhar para qualquer coisa, seu cônjuge, estruturas, tanto da sociedade quanto dentro de igreja, pessoas, filhos, pais, você vai desanimar com a vida e vai perder a visão. Mas se você tiver os olhos fixos dentro da carreira proposta em Jesus, você nunca para, você nunca perde o rumo, porque Jesus é o rumo, é o caminho. Então eu quero que você participe da ceia falando para Deus: Senhor, ajuda-me a não tirar os olhos do Senhor. Levanta o pão e faça uma oração comigo e diga assim: Senhor Deus,
Obrigado, porque o pão vivo que desceu dos céus foi partido naquela cruz, para que eu me alimente, me fortaleça no Senhor, tenha uma visão clara e conclua o propósito divino. Senhor Deus, eu me alegro com a obra do Calvário, porque ela trouxe a visão completa do Senhor e do teu reino. Obrigado, ó Deus, que eu abraço essa aliança, essa nova aliança, com a visão clara, límpida, viva, em nome de Jesus. Pegue o cálice, diga assim: Senhor Deus, obrigado, porque o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, me limpou, me purificou, principalmente os meus olhos, para que eu veja o Senhor, para que eu não tire os olhos do Senhor, e viva a tua vida nessa terra, e cumpra o teu propósito. Obrigado, ó Deus, porque esse sangue derramado me purificou e me tornou um vencedor. Agora eu sou justo, puro, santo, focado no Senhor e no teu reino. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Participa da ceia você primeiramente, e depois com as pessoas à sua volta, sua família, seus filhos. Reafirme com o seu irmão a visão de Deus. Fala, estamos juntos nessa visão. Fala com o seu cônjuge, fala com a sua família, fala com os irmãos. Fala, estamos juntos nessa visão, a visão divina. Nós estamos encerrando o nosso culto. Se você orou, já participou da ceia, que Deus te abençoe. Tenha uma semana de desfrute da graça de Deus. Deus te abençoe.